procurador Márcio Luiz Schiller Freies-Leben, presidente da Associação MP Pró Sociedade, que reúne membros do Ministério Público de perfil conservador, afirma em artigo intitulado Sobre o inquérito das fake news que o ativismo judicial demonstrado pelo Supremo Tribunal Federal chegou a um ponto em que as determinações da Corte tornaram-se discutíveis. Analisando o chamado inquérito de Toffoli, o procurador questiona: se o Supremo Tribunal Federal não cumpre a letra da Constituição, por que diabos precisamos cumprir as suas decisões, máxime quando desrespeitam tudo aquilo que constitui a base de nossa estrutura estatal, a separação e independência dos poderes? Ouça o texto do procurador Márcio Luiz Schiller Freies-Leben. Sou do tempo em que ordem judicial deveria ser cumprida e não discutida. Sou do tempo em que decisão judicial era lei. Mas eu também sou do tempo em que o juiz julgava a partir da lei. O juiz era o intérprete e o aplicador fiel da lei vigente no país. A justiça e a equidade da norma legal eram cuidadosamente sopesadas a partir dos ensinamentos doutrinários. Os princípios hermenêuticos, brilhantemente ensinados em obras de autores como Carlos Maximiliano e Eduardo Spínola, eram verdadeiros mananciais nos quais o juiz, na sua solitária e penosa função de julgar, ia buscar a melhor de todas as justiças, dar a cada um o que lhe é devido. O direito era a arte do bom e do equitativo. Em tempos recentes, no entanto, esse cenário mudou radicalmente. O Judiciário, a partir da Suprema Corte, deitou às urtigas 2000 anos de cultura jurídica para começar a introduzir no universo jurídico pátrio uma compreensão absolutamente inédita. Com base em um pressuposto que deita raízes em Auguste Comte, com elementos da pós-modernidade, em especial o desconstrucionismo de Derrida e a sociologia de Foucault, o Supremo arvorou-se não apenas em defensor da Constituição, mas também em seu livre intérprete, para impingir a toda a nação que a Constituição diz o que o Supremo diz que a Constituição diz. São os juízes constituintes. Na base dessa nova postura está o chamado ativismo, tão em voga no Supremo, que desgraçadamente virou moda e gerou uma miopia jurídica a partir da qual o ordenamento jurídico perdeu todos os parâmetros legais até então considerados. As vivandeiras do politicamente correto assentaram praça nas searas da justiça brasileira, ensejando o surgimento da mais inquietante geração de juristas ativistas. No entender de nossa Suprema Corte, não há preceito constitucional que não sirva aos propósitos da justiça social. Não há dispositivo constitucional que não tenha nascido pronto e acabado. Todo o ordenamento infraconstitucional é apenas detalhe menor, e o poder legislativo é prescindível. A Constituição é a Bíblia do ativismo judicial. Nela, todas as respostas estão dispostas e não há política social que não possa ser concretizada de chofre. A Constituição é o manual do politicamente correto, do qual são extraídos maniqueistamente os mais panacéticos preceitos. É inadmissível, com efeito, pretender que o Judiciário, com base em princípios lacônicos, fluidos e difusos, crie direito subjetivo à margem da lei escrita e do direito natural, ao arrepio do bom senso. Não raro, os efeitos de sua decisão ultrapassam os limites do caso concreto para repercutir nocivamente na economia da sociedade. É decorrido o tempo de judiciário atentar para o fato de que, ao se deixar seduzir pelo brilho fácil do ativismo judicial, a par de politizar o direito, finda por conferir caráter ideológico às suas sentenças. O caso do inquérito para a apuração das fake news é emblemático. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou a abertura de inquérito no dia 14 de março de 2019 para investigação de notícias falsas veiculadas nas redes sociais a respeito do STF, de seus ministros e seus parentes. No ato, designou, sem prévia distribuição, o ministro Alexandre de Moraes para a função de delegado relator do procedimento judicialiforme, inquérito número 4.781.
A iniciativa do senhor presidente baseou-se no fato de que as notícias seriam fraudulentas, caluniosas, difamantes, injuriantes e ameaçadoras, que atingiriam a honorabilidade e a segurança daquela instituição, dos seus membros e seus familiares. A investigação não visa apurar nenhum fato determinado, uma vez que a portaria não indica quais seriam as referidas notícias, os veículos pelos quais foram divulgadas, as datas e os seus autores. É, pois, genérica quanto aos fatos e indeterminada quanto aos investigados. O ministro Toffoli fundamentou sua portaria em dispositivo do regimento do STF. De início, salta aos olhos a sua inconstitucionalidade. O regimento, que é ato normativo expedido pelo próprio tribunal e não do Poder Legislativo, conferiu o poder de polícia judiciária ao Poder Judiciário e, ao mesmo tempo, usurpou as atribuições constitucionais das polícias civil e federal. Ainda que se admitisse, por amor à digressão, que ao STF fosse possível atribuir-se poder de polícia judiciária por ato próprio, afigurar-se-ia lógico que tal poder deveria estar diretamente ligado à apuração de infração penal que estivesse dentro de sua lista de competências. Mas não foi o caso da Portaria de 69. A investigação visa apurar crime contra o Supremo, seus ministros e seus parentes. Eventuais crimes cometidos contra parentes de ministro do Supremo devem ser apurados pela Polícia Civil, exceto se todos os parentes de todos os ministros tivessem foro privilegiado, hipótese absolutamente improvável. A investigação seria, portanto, da competência da Justiça Comum. Ilícitos penais cometidos contra ministros do Supremo não são julgados pelo STF. A Constituição confere competência ao Supremo para julgar crimes praticados por ministros. Crimes praticados contra o STF, ou seja, contra a instituição, são julgados pela Justiça Federal. Afigura-se de meridiana clareza que eventual competência para o Supremo atribuir-se poder de polícia judiciária somente seria admitida por excessivo apegor à divagação, em caso de crime cometido por seus ministros, pois seria a única situação ligada à sua competência jurisdicional. O ministro Alexandre de Moraes, como guardião da Constituição e constitucionalista de escola, não poderia jamais ignorar a ilegalidade da função que lhe foi atribuída, muito menos desempenhá-la e determinar-se a partir dela para incidir em flagrante abuso de autoridade. Esse sim, crime da alçada do STF. Outro sim, o ministro Alexandre de Moraes, no inquérito que preside, exerce função de natureza administrativa, de polícia judiciária e não judicial. Não tem, portanto, competência para expedir mandado de busca e apreensão nem de quebra de sigilo. Como presidente de inquérito, ele precisa requerer os mandados a um juiz competente. No caso, o juiz competente não é o STF, porque a competência daquela corte é só para julgar crimes praticados por ministros e não contra ministros e muito menos contra seus parentes. Sendo assim, parece-me extremamente natural que, ao desertar de seu posto constitucional originário para invadir o terreno das atribuições dos demais poderes, o Supremo Tribunal Federal tenha perdido completamente a autoridade de exigir que suas decisões sejam respeitadas como leis. Ao arvorar-se detentor do poder de ditar normas a seu alvedrio, ao invés de ser o guardião das leis vigentes, o Supremo desnatura-se, indo como o sapateiro que foi além das sandálias. Ao assim proceder, torna caduco de inhapa o velho adágio de que sentença judicial deve ser cumprida e não discutida. Com o desvio de função, vem também o desvio de perspectiva para admitir que as sentenças judiciais, quando imbuídas de nítido caráter político-ideológico, agora também possam ser discutidas. Se o Supremo Tribunal Federal não cumpre a letra da Constituição, por que diabos precisamos cumprir as suas decisões, máxime quando desrespeitam tudo aquilo que constitui a base de nossa estrutura estatal? A separação e independência dos poderes. A Revolução Cultural no Brasil encontrou o caminho do judiciário. Não se trata apenas de uma questão de simples ilegitimidade. O que está em jogo é o próprio Estado de Direito, pois caminhamos para a ditadura do judiciário.
Isso é usurpação de poderes constitucionais. Já é passada a hora de dizer aos senhores ministros: Nessutor ultra crepidam. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.